Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Noite de segunda-feira, eu quero deixar um versículo da palavra e um breve comentário. No livro do Êxodo, no capítulo 3 e no verso 5, o Senhor Deus faz uma chamada a Moisés. E quando Moisés se aproxima do Todo-Poderoso, ele disse a ele: Moisés, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque a terra que tu dás pisado é santa. É necessário saber que o Senhor chama sem exceção. O Senhor, para salvar, ele não faz exceção, ele chama todos. Mas para usar no reino, para ter uma chamada ministerial, é necessário tirar algumas coisas. Nós vemos que o ministério da oração envolve toda a igreja, mas o ministério de pregação não envolve toda a igreja. Nem todos é chamado para pregar, porque eu costumo dizer o seguinte: cantar até os passarinhos cantam. Agora, louvar a Deus não é para todas as pessoas. Existe pessoa que ele está mal, mas quando ele abre a boca, você sente a unção, a graça, o refrigério. Existe a pessoa que vai orar e Deus vai curar. Existe a pessoa que vai orar e Deus vai libertar. Deus vai salvar. Deus chamou para a intercessão. Agora, o ministério da pregação, Deus ele chama e ele procura no coração do ser humano alguns requisitos que talvez ele não acha em toda a igreja. Exemplo, o Senhor chama pastores, por exemplo, para pastorear, para apacentar o rebanho. O Senhor chama o evangelista para evangelizar, para falar do amor de Deus. O Senhor chama diáconos para servir em sua casa, para fazer ali os serviços gerais. O Senhor chama o presbítero, por exemplo, quando for orar por um enfermo, chame o presbítero da igreja. Então, para cada pessoa, Deus tem uma função. Lógico que estando debaixo de um mover de Deus, se a pessoa estiver com a vida no altar, qualquer pessoa ora e Deus cura, desde que esta pessoa esteja invocando o Todo-Poderoso e que a pessoa que está ouvindo tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, o ministério da pregação é um ministério mais complicado, porque existem muitas pessoas que pregam, existem muitas pessoas que estão pregando, mas são contadores de história. Existem pessoas que foram chamadas para dar uma escola bíblica, para dar um estudo da palavra, porque quando se fala de pregação, à luz da palavra, tem que ter autoridade. E isso aí envolve busca. Tem muita gente que acha que a unção é de graça, e a unção não é de graça. No mundo espiritual, tudo tem um preço muito alto. Muito alto. Portanto, é bom que antes de falar qualquer coisa, nós devemos pensar, porque depois que nós soltamos a palavra,
A palavra não tem como mais ser apanhada. Então nós precisamos vigiar na medida certa. É melhor você pregar por 5 minutos no espírito do que você falar 25, 30 na carne. Porque a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Moisés se aproxima e o Senhor pede para que ele tire a sandália dos pés. Porque o lugar que Moisés ia pisar era consagrado. O lugar que Moisés ia pisar era santo. Irmão Nilson, aonde você quer chegar? Aqui eu começo a expressar a pregação nesta noite. Porque observa que o próprio Deus disse a Moisés, não se aproxime. O que tem de gente aproximando de altar é em pecado. Aí você entra na igreja frio e sai gelado. Porque as pessoas hoje estão fazendo aquilo que bem acham que pode fazer. E para Deus não tem acha que pode fazer. Para Deus ou você faz bem feito ou você não faz de jeito nenhum. A Bíblia é clara em dizer que é melhor não votar do que votar e não pagar. Nós precisamos entender que quando o Senhor chama, vem, pode vir do jeito que está, mas após vir tem que deixar do lado de fora a bagagem. Veja que com Moisés não foi diferente. Moisés tire a sandália. A sandália carregava impureza. Por isso Moisés não podia entrar com a sandália em Terra Santa. Aqui eu começo a espejar aquilo que Deus colocou no meu coração. O Senhor te chama, mas o adultério você vai ter que deixar. O Senhor te chama, você tem uma chamada, mas você vai ter que deixar esta vida de pornografia. O Senhor te chama, mas você vai ter que deixar este caráter falsificado, esta máscara. O Senhor te chama, mas você vai ter que aparar um pedaço da língua. O Senhor te chama, mas você não pode levar esta vida torta. O Senhor te chama, mas deixe do lado de fora o vício da novela. O que tem de pessoas achando que é batizado com o Espírito Santo? E eu vou te provar aqui que não é. Irmão Nilson, como assim? Maria recebe um convite para carregar Jesus. É impossível alguém que carrega Jesus do lado de dentro não ser notório do lado de fora. Irmão Nilson, me explica isso. Maria recebe o convite para carregar Jesus. Maria agora engravida. E Maria, por ser uma moça pura, por ser uma moça conhecida na cidade por sua pureza, por sua santidade, Maria vai ter vergonha, porque Maria não teve relação com nenhum homem e a barriga começa a aparecer. E agora, como é que eu vou fazer para esconder esta barriga? Maria começa a se esconder. Porém, não tem como esconder a barriga. Você que é mãe, que me ouve, vai saber que quando a barriga começa a crescer, automaticamente ela vai ser notória. Eu quero te dizer que quem carrega Jesus do lado de dentro é impossível você esconder Jesus das pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e o Espírito vai identificar em você o Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você na escola e vai ver escapar um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor. É impossível, se Jesus estiver por dentro, ele não for manifestado do lado de fora. Porém, Moisés, tire a sandália, porque a terra que tu está pisado é santa. Tem gente que quer carregar Jesus do lado de dentro, mas a gente não vê nenhuma mudança do lado de fora.
Para você carregar Jesus, você não pode continuar com esta mini saia. Para você carregar Jesus, você não pode andar com essa calça colada. Para você carregar Jesus, você não pode andar com essa barba parecendo um bode. Para você carregar Jesus, você não pode estar hoje dentro da igreja e amanhã no boteco. Infelizmente, tem que falar, irmão. Eu estou no meu telefone, eu não estou na sua igreja. E eu preciso pregar a palavra. Em muitos lugares não se pode mais pregar. Você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Hoje já não pode mais falar sobre pureza, sobre as moças casarem pura. Hoje já não pode mais falar sobre o divórcio, sobre o segundo casamento. Se você falar, a pessoa te chama no final do culto. Na minha igreja você não prega mais. Como se a pessoa fosse dono da igreja, infeliz. Dono da igreja é Jesus Cristo e eu vou pregar a palavra. E quem me chamou é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou você pregue a palavra, ou você verá a face do Deus que eu estou pregando mais cedo do que você imagina. Uma nação com quase 80 milhões de pessoas que dizem professar a mesma fé. Viver no inferno desse, aonde as pessoas não têm mais esperança, aonde as pessoas já não acreditam mais no Deus que serve, aonde você entra frio e sai gelado dentro das igrejas. Uma geração que diz que está esperando o arrebatamento e quando a fome vem lá no Rio Grande do Sul, já compraram todo o mantimento que está na prateleira. Uma geração que diz amar o seu próximo, se eles têm 2 fardos de arroz dentro de casa, corre e compra mais 3. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo a era da apostasia. Estamos vivendo a era onde as pessoas já não têm mais a esperança, onde as pessoas já não acreditam mais que vai entrar em um culto e ver uma revelação. Estamos vivendo uma geração que já não acredita mais em cura divina, em milagres. E se nós pregamos isso, nós precisamos crer nisso. Como vão falar de libertação se nós não somos libertos? Como vamos orar para alguém, pedir a Deus para libertar estas pessoas, se chegam em nossas casas e estamos assistindo novela? Como vamos orar para alguém se as pessoas nos verem falando palavrão? Como vamos abençoar o povo se as pessoas verem sair das nossas bocas palavra torpe, xingamentos, gritos, zombarias? Como vão ganhar os nossos vizinhos se eles só escutam você gritar? Como vai acontecer isso? Mas infelizmente não podemos mais pregar a palavra. Como vão ganhar alguém se você compra em um bairro e muda para o outro? Você muda de uma casa e nem a conta de água e de luz você paga. A Bíblia diz que nós somos a palavra viva que o mundo lê. O mundo lê a minha vida, a sua vida. Primeiro lugar que você tem que pregar é dentro da sua casa. Se você prega e os teus filhos, a sua esposa, desfaz a sua pregação. Se você prega e alguém vai conversar com a sua esposa e ela vira para o seu lado, só é crente lá na igreja. Só é crente aqui perto do pastor. Lá em casa é um verdadeiro demônio. Se os teus filhos topam com as pessoas e falam, eu gostaria de morar na igreja, porque aqui o meu pai é crente, lá em casa ele se transforma. Como vamos ganhar alguém? Paulo disse em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 17, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Sabe qual é o problema da igreja? Falta de oração.
A igreja precisa estar conectada com o dono dela, porque é o dono da igreja que conduz a igreja. Pense nisso.